2 Samuel capítulo 19, versículos 41 em diante, nos diz assim: Eis que todos os homens de Israel vieram ter com o rei e lhe disseram: Por que te furtaram os nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei e a sua casa através do Jordão, e todos os homens de Davi com eles? Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: Porque o rei é nosso parente. Porque, pois, vos iria por isso? Irais por isso? Porventura comemos a custas do rei, ou nos deu algum presente? Responderam os homens de Israel aos homens de Judá e disseram: 10 tantos temos no rei, e mais a nós nos toca Davi do que a vós outros. Porque, pois, fizeste pouco caso de nós? Não foi a nossa palavra primeira para fazer voltar o nosso rei? Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais dura do que a palavra dos homens de Israel. Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse: Não fazemos parte de Davi, nem temos herança no filho de Jessé, cada um para suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém, os homens de Judá se apegaram ao seu rei, conduzindo-o desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa, Jerusalém, tomou o rei as suas 10 concubinas, que deixara para cuidar da casa, e as pôs em custódia, e as sustentou, porém não coabitou com elas, e tiveram encerradas até o dia em que morreram, vivendo como viúvas. Disse o rei a Amasa: Convoca-me para dentro de 3 dias os homens de Judá e apresenta-te aqui. Partiu Amasa para convocar os homens de Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe fora aprazado. Então disse Davi a Abisai: Mais mal agora nos fará Seba, filho de Bicri, do que Absalão. Pelo que toma tu os servos do teu servo, do teu senhor, e persegue-o, para que não ache para si cidades fortificadas e nos escape. Então o perseguiram os homens de Joabe, a guarda real e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém para perseguirem Seba, filho de Bicri. Chegando eles, pois, à pedra grande que está junto a Gibeão, Amasa veio perante eles. Trazia Joabe vestes militares, e sobre elas um cinto, no qual, presa aos seus lombos, estava uma espada dentro da bainha. Adiantando-se eles, fez cair a espada. Disse Joabe a Amasa: Vais bem, meu irmão? E com a mão direita lhe pegou a barba para o beijar. Amasa não se importou com a espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela no abdômen e lhe derramou na terra as entranhas. Não o feriu segunda vez e morreu. Então Joabe e Abisai, seu irmão, perseguiram a Seba, filho de Bicri. Mas um dentre os moços de Joabe parou junto a Amasa e disse: Quem está do lado de Joabe é por Davi, siga Joabe. Amasa se revolvia no seu sangue no meio do caminho. Vendo o moço que todo o povo parava, desviou a Amasa do caminho para o campo e lançou sobre ele o manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. Uma vez afastado do caminho, todos os homens seguiram Joabe para perseguirem Seba, filho de Bicri. Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel-Bet-Maaca, e apenas os beritas se ajuntaram todos e o seguiram. Vieram Joabe e os homens e o cercaram em Abel-Bet-Maaca e levantaram contra a cidade um montão da altura do muro, e todo o povo que estava com Joabe trabalhava no muro para o derribar. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouvi, dizei a Joabe: Chega cá para que eu fale contigo. Chegando-se ele, perguntou-lhe a mulher: És tu Joabe? Respondeu ele: Eu sou. Ela lhe disse: Ouve as palavras da tua serva. Disse ele: Ouço. Então disse ela: Antigamente se costumava dizer: Peça-se conselho em Abel, e assim dava cabo das questões. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras destruir uma cidade e uma mãe em Israel. Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Respondeu Joabe e disse: Longe de mim que eu devore e destrua. A coisa não é assim. Porém, um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este, e retirarei-me da cidade.
Então disse a mulher a Joabe: eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicre, e a lançaram a Joabe. Então tocou este a trombeta, e retiraram da cidade cada um para a sua casa. E Joabe voltou a Jerusalém a ter com o rei. Joabe era comandante de todo o exército de Israel, Benaia, filho de Joiada, da guarda real, Adorão, dos que estavam sujeitos a trabalhos forçados, Josafá, filho de Aiude, era o cronista, Cefa era o escrivão, Zadok e Abiatar, os sacerdotes, e também Ira, o jairita, era ministro de Davi. Vamos orar? Senhor, graças te rendemos, meu Senhor, pelo privilégio dado a cada um de nós, de estarmos na tua casa para estudarmos a tua palavra. Agora te pedimos, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos compreendê-la. Também, Senhor, nos dê a capacidade espiritual de aplicarmos a nossa vida e conseguirmos conceber, meu Deus, a gravidade do nosso pecado e a grandeza da sua graça. É no nome de Cristo que nós te rogamos. Amém. Já ouviram a expressão do tipo: o problema é entre eu e Deus, ninguém tem nada a ver com isso, quem cuida da minha vida sou eu vou prestar conta a Deus, você não tem nada que se meter com o que eu estou fazendo ou deixando de fazer. Esse tipo de expressão a gente escuta muito das pessoas, inclusive às vezes até de crentes. A ideia é de que eu vou ser julgado por Deus, você não tem responsabilidade de me julgar, e no final das contas ninguém tem nada a ver com o que eu estou praticando ou não. Essa concepção vem do fato de que a gente acha que pecado, ele se limita somente a nós, de que se eu pecar, o problema é meu, isso não vai reverberar em ninguém. Mas o que nós já vimos estudando tanto 1 como 2 Samuel, é que pecado nunca fica restrito somente a você. Ele funciona como jogar uma pedra num lago, cria-se ondas, e essas ondas vão reverberando pelo lago inteiro. Pode não chegar com a mesma força para quem está mais perto, mas vai chegar em qualquer canto do lago, vai se espalhar pelo lago inteiro. E é assim que o pecado funciona, ele vai gerando caos e morte por onde ele passa. Não interessa o grau de parentesco ou a proximidade que as pessoas possam ter com você. Essa é a grande malignidade que o pecado possui. E Davi está descobrindo isso da pior maneira possível. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas era pecador. E como pecador cometeu vários erros no meio desse processo. Mas um pecado em especial chama muito a atenção. Foi quando ele, desejando a mulher do próximo, adulterou com Betseba, e na tentativa de esconder esse pecado, porque a mulher tinha sinais desse adultério com a gravidez, ele matou o marido da mulher para ficar com ela. Esse pecado vem sobre a vida de Davi de forma muito dura, porque mesmo que Deus o tenha perdoado, mesmo que Deus tenha dito que ele não iria morrer, porque era assim que a Escritura define como deveria ser, quando um homem adulterava com uma mulher casada, os dois deveriam morrer. Mesmo que ele tenha sido poupado da morte, o Senhor disse que ia trazer a espada para dentro da casa dele. E a partir daquele instante a espada nunca iria se apartar da casa de Davi. Então o pecado de Davi iria se espalhar por todo Israel, de forma que agora os perigos para Israel não viriam de outras nações, viriam da própria família de Davi. Logo em seguida, por causa da palavra dele, que ele disse que pagar-se-ia 4 vezes pela ovelhinha que foi morta, o filho que ele teve com Betseba morreu. Logo depois, o primeiro filho dele, Amnon, morreu também pela mão do próprio irmão Absalão, porque tinha violentado a irmã. Depois o próprio Absalão levantou uma revolta, uma revolução, um golpe, na tentativa de destronar o pai, morreu nesse processo também pela mão de Joabe. Nós estamos vendo agora essas últimas ondas do pecado. O final do capítulo 19 e o capítulo 20, ele descreve essas ondas finais. Davi ganhou a batalha, mas para ele era o contrário. A dor que ele sentiu pela morte de Absalão foi tão grande que estava envergonhando o exército. Ele precisou tomar uma bronca de Joabe para voltar para Jerusalém. Ele está retornando para Jerusalém, mas tomou uma série de atitudes erradas. Nós vimos isso domingo passado. Ele fez julgamentos errados. Entre os julgamentos errados, nessa volta que ele fez para Jerusalém, ele
perdoa traidores que não deveria necessariamente perdoar, por exemplo. Ele transforma Amasa em comandante do exército. Amasa era um traidor, tinha se juntado a Absalão. Ele transforma Amasa em um comandante do exército só para se vingar de Joabe. Ele perdoa Simei, a partir do versículo de número 16, só por causa da pressão, porque Simei veio com muita gente, e ele, por causa da pressão popular, perdoou. Ele tratou muito mal Mefibosete, que não tinha feito nada, e era um servo fiel, e ele, ao invés de restituir a Mefibosete a sua herança, que ele tinha tomado e dado para um servo mentiroso, pelo contrário, ele mandou dividir essa herança. Davi saiu tomando uma série de atitudes ruins. Entre todas essas atitudes, nós vamos ver agora, no final do capítulo 19, as consequências ainda desses pecados. Então, nós temos um pecado principal que gerou todo esse rebuliço, e aí nós vemos produção de pecados menores, e nós vemos tratativas erradas, à medida que isso vai se espalhando, e esse pecado, então, vai reverberando na vida de todo mundo que está ao redor de Davi. Veja, por causa de um adultério, a nação inteira está em polvorosa. E nós vemos, pelo menos nesse texto, no final do capítulo 19, versículo, e o capítulo número 20, nós vemos pelo menos duas circunstâncias que envolvem tanto a ação do pecado, como a ação da graça de Deus também. Em primeiro lugar, nós vemos o caos que o pecado produz ao nosso redor. O texto nos dá pelo menos 3 histórias para mostrar o tamanho do caos que o pecado produz. O primeiro está aí a partir do versículo de número 41. Davi, meus irmãos, tomou uma atitude muito errada lá no início, e agora nós vamos ver que aquele partidarismo que Davi tinha produzido lá no início do capítulo de número 19, agora ele gera uma revolta, gera de novo uma guerra em Israel. Se você está lembrado, o que aconteceu é que lá no versículo de número 9 do capítulo 19, todo Israel começou a pensar: ok, Davi nos deu muitas vitórias, Absalão a gente queria como rei, mas Absalão morreu. Então o que a gente vai fazer? Vamos voltar então para Davi? Vamos tentar trazer Davi de volta? Essa conjectura que eles fizeram fez com que eles começassem a repensar em trazer Davi. Davi toma uma atitude estranha a partir do versículo número 11. Chama os seus sacerdotes e diz: vão e falem primeiro a Judá. E ele procura apoio político em Judá, porque quando Saul morreu, as 10 tribos se juntaram ao filho de Saul, e só Judá e Benjamim se juntaram com Davi lá em Hebrom. Ele pensou: eu preciso do apoio dos primeiros. Ele precisa reconstituir o seu apoio político. E o que é que ele faz? Ele diz: manda chamar Judá, diga para eles o seguinte: vocês são meus parentes, vocês não podem me deixar agora e deixar que as outras tribos cheguem primeiro. Vocês têm que ser os primeiros a me dar apoio. Vocês têm que ser os primeiros a apoiar o rei a voltar. Davi produziu um partidarismo. Davi produziu uma divisão. E o resultado dessa divisão que Davi produziu entre uns e outros, entre 2 tribos de Israel contra as outras 10, está aqui o resultado. Versículo número 41 nos diz que quando Israel, as 10 tribos chegaram, elas ficaram decepcionadas, elas ficaram muito frustradas, porque Davi tinha roubado o coração, conquistado o coração, versículo número 14, dos homens de Judá. Eles o estavam apoiando, mas quando os homens de Israel chegaram, eles viram que o povo de Judá, que a tribo de Judá, já tinha passado o rei pelo rio. E o que eles queriam? Eles queriam essa cerimônia oficial de retorno do rei ser prestigiada por todas as 12 tribos. Era para o Israel inteiro estar ali representado. Judá foi na frente e passou o rei. Isso foi uma honra dada somente a Judá. Isso gerou um problema, porque quando os homens de Israel chegaram, o texto diz que eles foram procurar Davi, versículo 41. Eles foram se queixar especificamente para Davi. Eles chegaram para Davi e disseram: por que furtaram os homens de Judá o nosso direito de conduzir o rei de volta para Israel? Por que eles passaram na frente e nos humilharam a ponto de que o rei entrou sem a presença das outras tribos? Ao invés de Davi responder, vejam, Davi ele é completamente omisso aqui. Davi não dá um passo para resolver o problema. Na verdade, quem responderam foram os homens de Judá.
E olha que resposta terrível. Eles disseram: porque o rei é nosso parente. Por que vocês estão com raiva? De onde eles tiraram essa ideia? Davi disse isso. Davi tinha dito para eles: vocês são meus parentes, vocês têm que me apoiar primeiro, antes das 10 tribos. Davi tinha dito isso, e as palavras de Judá foram exatamente as palavras de Davi: ele é nosso parente, ou seja, ele é mais importante, e nós somos mais achegados a ele do que vocês. Davi acabou de criar um vínculo emocional que divide. Eles disseram: nós temos parte mais com Davi, porque nós somos parentes de Davi. E não fica pensando que nós estamos aqui porque ele deu algum presente, ou porque nós comemos às custas dele, não. Não é uma questão de vantagem, é porque nós somos os parentes. É claro que era por causa das vantagens. Eles estavam pensando nas vantagens que podiam ter, porque o rei era parente deles. Eles estavam apoiando o parente, porque a tribo geralmente era favorecida. Veja quem são as pessoas que estão ao lado de Davi. A maioria é parente dele. Então, eles tinham vantagem sim. As 10 tribos se juntam e dizem uma coisa interessante. Ela diz: não é por uma questão de ser parente. Versículo de número 43. Ela diz: nós temos 10 tantos da parte do rei. Eles olham para o rei como se o rei fosse uma empresa e eles fossem acionistas. Ele diz: ok, tem 10 ações, 12 ações, mas 10 ações são nossas. Então a gente tem a maioria, a gente deveria ter mais direitos sobre o rei do que vocês. É interessante porque, se você voltar só um pouquinho, eles não estavam nem aí para Davi, eles queriam Absalão. Agora eles dizem: não, nós temos muito direito, nós temos 10 partes de Israel aqui presentes, então em tese nós temos mais direitos sobre o rei é mais nosso do que vocês. Ok, vocês são parentes, mas a gente é maioria, Você pensa assim: como é que se resolve isso aqui? Não se resolve. Esse é o grande problema aqui, porque o texto nos diz que o final do versículo número 43: porém a palavra dos homens de Judá foi mais dura do que a palavra dos homens de Israel. Parece que a ideia aqui é de que o que prevaleceu perante Davi é que mais vale um parente do que o apoio de 10 tribos. O que está acontecendo aqui? Se você prestar atenção, Davi está tão magoado com a situação de Absalão, que ele não consegue mais resolver as questões do país, e ele começou agora a gerar uma divisão, e essa divisão tem consequências agora no versículo número 1, porque o versículo número 1, meus irmãos, do capítulo 20, traz uma informação interessante. Ele diz assim: então se achou ali por acaso. E toda vez que a Bíblia diz que é por acaso, não necessariamente é por acaso, porque quando ele diz assim que por acaso tinha alguém ali diferente, ele está dizendo: nesses eventos que o Senhor conduz, havia ali um homem que de repente não era nem para ele estar ali, mas ele estava lá. E de novo a pergunta é: quem é que estava lá para causar confusão? Olha aí, diz lá que tinha um homem, primeira informação sobre ele: filho de Belial. Já vimos várias vezes nas Escrituras esse tipo de expressão. Um homem ímpio, um homem que tem prazer em quebrar a lei, um homem que não se preocupa com Deus, que não teme a Deus. Nós já encontramos, Davi já encontrou um homem assim, Nabal, o esposo de Abigail. A própria Abigail diz: ele é um filho de Belial, ele é doido, não pensa direito. Várias vezes o termo filho de Belial é encontrado nas Escrituras, e o texto nos diz que havia um homem chamado Seba, que era filho de Belial, mas olha só, ele era filho de Bicri, um benjamita. De novo nós temos um benjamita na história. Benjamim, meus irmãos, dá trabalho para Israel desde o livro dos Juízes, lá atrás, quando a tribo de Benjamim, uma cidade inteira se juntou para estuprar uma mulher, e ela findou morrendo, e depois Israel veio e matou todo mundo. Depois tiveram que saquear uma cidade para pegar as mulheres, para dar para os homens que sobraram de Benjamim. Sempre deram trabalho, e Saul foi escolhido rei da tribo de Benjamim. Então o tempo inteiro você vai ver problemas aqui com a tribo de Benjamim, o tempo inteiro você vai ver isso. No capítulo anterior você vai ver Davi tentando resolver um problema de alguém da tribo de Benjamim, que tinha amaldiçoado ele, e que agora ele estava perdoando. O tempo inteiro a tribo de Benjamim fica se levantando o tempo todo. E aqui o texto nos diz que esse homem, filho de Belial, Seba, ele diz uma coisa duríssima. Ele diz assim: tocou a trombeta, como que convocou todo o povo, e olha as palavras dele: não fazemos parte de Davi,
nem temos herança no filho de Jessé, cada um para as suas tendas, ó Israel. Bicri, ele é aquele que é o estopim da revolta. Ele canaliza tudo que o povo estava pensando, porque as 10 tribos estavam revoltadas, porque foi tirado delas um privilégio, conduzir o rei de volta. E como eles estavam com muita raiva, Bicri agora se levanta com uma palavra dura, que é: nós não temos parte com Davi. Isso aqui, meus irmãos, é só o início, porque se você for para o livro de 1 Reis, capítulo número 12, você vai encontrar lá, após a morte de Salomão, Roboão não conseguindo resolver o problema de Israel, e Jeroboão tentando diminuir os impostos e assim por diante. No momento que o problema não se resolve, que não vai para frente, o texto nos diz assim, versículo 16: vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: que parte temos nós com Davi? Mesma expressão. Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé, as nossas tendas, ó Israel. A mesma palavra, a mesma expressão. O que estava acontecendo agora eram 10 tribos de Israel dizendo: nós não queremos nada com aquele que Deus ungiu. Nós não temos mais nenhum acordo com ele. E de repente Bicri é o primeiro que dá esse grito. Mais tarde vai ser Jeroboão, e realmente as tribos vão se dividir de forma definitiva. Mas de novo nós temos aqui eles dizendo: nós não temos parte. Mas que estranho, né? Porque não tem 3 versículos. Lá no versículo de número 43 ele disseram: nós temos 10 partes com Davi. Nós temos mais parte com Davi do que Judá. De repente eles dizem agora: nós não temos parte nenhuma. Nós não queremos nada com Davi mais. Cada um para o seu lugar, nós não vamos mais fazer isso. E realmente foi isso que aconteceu. O texto nos diz que eles se separaram de Davi, seguiram Seba, filho de Bicri, e só ficou Judá junto com Davi, levando o rei e a sua família da região do Jordão até Jerusalém. Eles terminaram o trajeto. Está aqui Israel dividido. Pela primeira vez Israel se divide pela mão de Davi, pela mão de um rei, porque até então a divisão tinha acontecido, porque o rei tinha morrido, e as 10 tribos demoraram para reconhecer Davi. Agora não, foi culpa de Davi, foi um pecado de Davi. Eu quero que você note, meus irmãos, que porque Davi pecou lá atrás, as ondas de pecado vão gerando caos, e o caos não fica só com Davi, mas o caos atinge uma nação inteira. Toda a nação agora está dividida, está num pé de guerra. Nem tinha acabado uma guerra direito, que foi a guerra contra Absalão. Já estamos com uma segunda guerra civil se organizando. Agora por meio de um benjamita chamado Seba. Está tudo de novo dando errado. De novo, um partidarismo gerou uma revolução. Israel está à beira de um precipício. O versículo número 3 nos mostra um segundo aspecto dentro desse caos que o pecado produz. O primeiro aspecto aqui é dessa revolta, de todo Israel estar envolvido nesse processo agora. Mas veja o versículo 3, quem mais é afetado pelo pecado de Davi? Davi chega em Jerusalém, Davi vai para a sua casa, Davi tinha o seu palácio que ele havia construído assim que ele conquistou Jerusalém. O palácio foi um presente que ele ganhou. Chegando lá, ele precisa resolver um problema, que foi, ele deixou as 10 concubinas dele, na hora que ele estava fugindo de Absalão, deixou as 10 concubinas para elas cuidarem da casa. Ele presumiu que elas seriam respeitadas, que não aconteceria nada com elas. E Absalão, na verdade, cometeu uma atrocidade. Absalão montou uma tenda no centro da cidade e violentou essas 10 mulheres aqui. Ele quebrou uma lei do Senhor, a lei que dizia que um filho não poderia se deitar com a mulher do seu pai, que isso era uma abominação. E Davi agora tem um problema nas mãos, porque ele, chegando de volta, porque ele é recebido pelas 10 moças, que são esposas dele. Eu sei que você pode pensar assim, era um esquema que ele tinha por fora. Não, essas mulheres têm direitos, elas são concubinas dele. Elas fazem parte do harém. Isso era o grande orgulho de Davi. Pensa aí,
Davi foi fazendo isso para cada conquista. Toda vez que Davi fazia uma grande conquista, Davi fazia um novo casamento e arranjava mais mulheres. Ele tinha produzido uma coisa que Deus tinha proibido. Deus tinha dito que nenhum rei de Israel poderia ter um harém. E Davi tinha produzido para si um harém, porque um harém era um sinal de status. Um rei que possuía um harém era um rei que era muito rico, era um rei que era muito importante, que possuía muitas mulheres e que podia sustentar todas essas mulheres. Ele agora chega aqui e encontra de repente aquilo que era a fonte do seu prazer e a fonte do seu orgulho. E o que é que o pecado fez? O pecado fez com que a fonte de prazer e orgulho de Davi virasse vergonha e tristeza. Chegando, encontra as 10 mulheres lá. Ele precisa dar um jeito na situação. Por quê? Porque a lei, meus irmãos, nos diz lá em Levítico, capítulo 18, versículo 15, que não poderia, e também no capítulo 20, a partir do versículo 10, versículo 12, que não poderia mais haver um retorno dessas mulheres para a mão de Davi. Porque elas já tinham sido contaminadas pelo filho de Davi. E Davi não podia voltar a casar com elas agora, a se deitar com elas agora, porque seria a mesma coisa que Davi se deitar com a nora. Porque quando Absalão se deitou com elas, é como se tivesse casado com elas. Davi não podia mais se deitar de novo com elas. E o que é que tem que ser feito agora? Não há muito o que ser feito, não. Não há muito o que ser feito. A vida dessas 10 moças foi completamente desgraçada. A única coisa que Davi diz que Davi chegando lá, tomou o rei as suas concubinas, que deixara para cuidar da casa, pôs em custódia, em outras palavras, ele trancou as moças, ele prendeu as moças no palácio, elas estão agora trancafiadas lá. Não só isso, o texto diz que ele as sustentou, ele não as matou, ele as sustentou, ele deu comida para elas, mas olha a tristeza. Porém não coabitou com elas, porque era proibido fazer isso, ele não podia mais fazer isso, aquilo que era fonte de prazer para ele, de orgulho, agora ele não pode mais usar. Ele tem um harém que ele não pode mais se deitar com elas. E essas moças, como é que ficam? O texto diz, e elas estiveram encerradas, até o dia que elas morreram. O que essas moças conseguiram com o pecado de Davi? Uma prisão perpétua. Elas de repente agora já estão presas pela vida toda. Mas Davi sustentou elas, Davi deu comida para elas. Você topa um negócio desse? Você vai para o presídio, fica lá preso até o resto da vida, mas não vai faltar 3 refeições. Funciona desse jeito? Não, essas moças estão condenadas a uma prisão perpétua por causa do pecado de Davi. O texto diz uma coisa triste, que diz assim, e foram encerradas até o dia em que morreram, vivendo como viúvas. Essa é a pior tristeza que tem aqui. Essas mulheres têm um marido, mas o marido não é mais delas, e elas agora vivem como viúvas de marido vivo. Essas mulheres tiveram as suas vidas desgraçadas, porque Davi não conseguiu se conter e desejou a mulher do próximo lá atrás. Ele não deveria ter sido irresponsável e montar um harém para si. Agora ele tem um harém que não pode usar. Ele tem consigo um grupo de mulheres que ele precisa trancafiar, porque essas mulheres não podem ser devolvidas para os pais, essas mulheres não podem se casar de novo, essas mulheres não podem ir embora, elas não podem se envolver com mais ninguém, elas não podem se apaixonar por nenhum homem, elas agora têm que ficar trancadas para o resto da vida. Davi deu comida para elas, mas elas perderam a liberdade. Elas agora são prisioneiras, prisão perpétua, porque Davi pecou. Não ficou só em Davi, todo Israel agora está dividido, porque Davi pecou. 10 mulheres ganham prisão perpétua, porque Davi pecou. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós vamos ver que além do partidarismo virar uma revolta, além do prazer e orgulho virar vergonha e tristeza, nós vamos ver que o revanchismo virou um assassinato traiçoeiro. Davi então convocou Amasa, que era o seu novo general agora, e diz, vamos chamar os homens de Judá. É interessante porque os homens de Judá fizeram uma questão danada para o Davi, não, ele é nosso parente e tal. Quando o Davi manda Amasa juntar os guerreiros, não tem guerreiro, ninguém quer lutar por Davi.
Davi deu 3 dias para ele resolver a questão. Vá, junte os homens de Judá, 3 dias para você fazer isso. Você volta com esses homens, porque a gente tem que perseguir o Seba, porque esse homem, Seba, ele é perigoso. Ele vai causar uma revolta muito grande. Então a gente precisa resolver esse problema logo. 3 dias para você juntar o povo, para a gente ir atrás de Seba. A massa foi, mas parece que a massa teve dificuldades para juntar. E o motivo é simples. A massa era um traidor de Davi. A massa tinha se juntado com Absalão. A massa não tinha respeito do povo, então ele teve dificuldade em juntar gente. E o que aconteceu é que venceu-se o prazo de 10 dias, e quem não chegou? A massa não chegou. Davi perde a paciência e resolveu tratar o problema logo, antes que o negócio piore. Ele diz isso no versículo de número 5, aliás, no versículo número 6, ele diz assim: a massa está demorando, e Seba está virado aí no molho de coentro. Se a gente deixar aqui, o que é que vai acontecer? Seba é mais perigoso do que Absalão. Ele vai dividir as 10 tribos, e a gente vai ter uma guerra civil muito violenta. O que é que vocês fazem então? Junte o que nós temos aqui. E Davi tinha muita coisa, porque o que é que Davi tinha? Davi tinha a guarda real, Davi tinha os valentes de Davi, e Davi tinha o exército de Joabe. Joabe tinha sido colocado para fora do cargo, mas o exército estava lá à disposição. Eles têm homem suficiente, vamos correr atrás de Seba. Ele então não nomeia Joabe, ele nomeia um outro comandante que tinha ajudado Joabe na batalha contra Absalão, que é Abisai, que era primo de Joabe. Estava todo mundo lá. E nessa união, que ele já tinha se mostrado um bom guerreiro, Davi chama Abisai e diz: vai, resolve o problema. O que acontece é que Joabe está desempregado. E o que é que um soldado faz quando está desempregado? Vai para o quartel. E o que acontece o que é que um soldado no quartel quer? Quer serviço, quer serviço. Quando Joabe sabe que Abisai está organizando um exército para ir atrás de Bicre, aliás, para ir atrás de Seba, o que é que ele faz? Se junta no exército. Ele consegue? Sim, porque Abisai era amigo dele, estavam sempre todos juntos, 2 juntos. O próprio Joabe tinha dado a Abisai poder para guerrear. Então, eles estavam todos juntos. Abisai não vai recusar, não. Eles sempre estão juntos para fazer tudo. Abisai chama Joabe. E a partir desse instante agora, Joabe se junta aos homens de Davi para ir contra a Seba. Eles tinham um lugar marcado no versículo 8, uma pedra grande na região de Gibeão. Era lá onde o exército deveria se juntar para começar a guerra. Quando eles chegam lá, quem está chegando? A massa. Finalmente a massa chegou, atrasado, é bem verdade, mas ele conseguiu um grupo de homens para lutar também. Ele chegou, ele vem todo pomposo, porque ele é o comandante do exército de Israel. O que é que Abisai deveria fazer agora? Entregar o comando para a massa. Joabe tem outros planos. Joabe estava pronto. Eu quero que você preste atenção no versículo número 8, que Joabe premeditou o que ele vai fazer aqui. Primeiro o texto diz que Joabe estava com vestes militares. Ele estava com roupa de soldado. Ele estava com roupa para a guerra. Mas ele não estava tão preparado assim, porque o texto diz que sobre essa roupa militar havia um cinto preso nas costas dele, onde estava a espada dentro da bainha. Interessante, porque ele pegou um cinto frouxo, uma espada folgada dentro da bainha. Um comandante experiente como Joabe vai botar a espada no lugar errado, nas costas, de um jeito que a espada cai? É isso que ele vai fazer? Quando ele viu a massa, ele botou em ordem o plano dele. Como o cinto estava aqui, ele só precisou deixar que o cinto escorregasse. Quando o cinto escorregou, a espada caiu no chão. Com que mão se pega uma espada? Com a mão direita. Era a mão que se usava para batalhar, a menos que você fosse canhoto. Mas com que mão ele pega a espada? Com a mão esquerda. Ele pega a espada no chão com a mão esquerda. A massa está vendo lá Joabe vindo na direção dele. Coitado, está todo desconjuntado o bichinho. Deixou a espada cair no chão. Está vendo? Aí ele apanhou a espada, está vindo para mim, vem falar comigo. O que é que Joabe faz? Joabe vem de forma muito gentil. Olha a expressão de Joabe: vais bem, meu irmão? São primos, são da mesma família. Ele sempre diz: e aí, você está bem? Tudo bom contigo? Passa a mão no rosto de Amassa.
texto diz que ele pegou na barba. Ele passa a mão nessa região do rosto, com a mão direita, que é a forma de você pegar e chamar a pessoa para dar um beijo na pessoa. É isso que ele vai fazer. Ele dá a impressão de que ele vai beijar. E aí, tudo bem? Bota a mão no rosto de Amasa e puxa a massa para beijar. O texto diz que a Amasa, coitado, inocente, a mão, onde está a espada? Na mão esquerda. Ele está tocando com a mão direita. Ele só apanhou a espada no chão, porque a espada caiu, gente. Vai deixar a espada no chão para depois falar com ele? Não, ele só apanhou a espada. Mas o que ele não se tocava, primeiro, era que Joabe, ele era um guerreiro experiente, e um guerreiro experiente consegue lutar tanto com a mão direita, como com a mão esquerda. Ele tem habilidade nas duas mãos. Outra coisa que ele não se lembrou, é que, alguns capítulos atrás, Joabe já tinha feito a mesma coisa com outro general, com Abner. Da mesma maneira, chamou para conversar perto. Quando o cara chegou para conversar, ele deu uma facada no cara do mesmo jeito. Ele não se tocou disso. Enquanto ele tocava no rosto de Amasa, fingindo que ia beijá-lo, com a mão esquerda ele espetou Amasa na barriga. E não foi uma espetada pequena, não. É como se ele tivesse enfiado a espada de baixo para cima e em seguida puxado para cima a espada. Porque o texto diz que nesse momento que ele fez isso, as tripas de Amasa caíram no chão. Ele abriu o estômago dele inteiro. Mas quem já viu alguém esfaqueado na barriga sabe, não morre ligeiro não. Demora para morrer. Mas o texto diz que Joabe sabia tanto o que estava fazendo, ele tinha planejado tão bem, e ele era tão preciso no corte dele com a espada, mesmo usando da mão esquerda, que ele não precisou dar outro golpe. Aquele era o suficiente. Ele deu um golpe na barriga de Amasa, as tripas de Amasa caíram no chão, ele soltou a Amasa e foi-se embora como se nada tivesse acontecido. O texto diz que ele não precisou dar um outro golpe, porque ele já estava morto mesmo, e o texto simplesmente diz, ele ignorou e foi-se embora, versículo de número 10, e foram perseguir Seba, como se nada tivesse acontecido. Qual é a situação de Amasa? Estirado no chão, o texto diz que ele está envolto em sangue, é um sobrinho de Davi, que está no chão ali, primo de Joabe, a própria família matando a família, por causa de Davi. O rapaz ficou no chão, o homem ficou no chão, as tripas para o lado de fora, não se morre tão rápido assim, a hemorragia demora, é uma morte lenta, ele ficou se esperneando lá. O que acontece quando você vê um acidente na rua? Todo mundo passa sem nem olhar, não é? Não, todo mundo para olhar. Tem um exército inteiro, tem um homem estripado no chão, o que é que vai fazer todo mundo? Todo mundo para olhar. E aí estava gerando um congestionamento. O corpo estava no meio do caminho, porque Joabe não teve nem sequer o desplante de chutar o corpo para o lado de fora. Do jeito que ele estava, ele simplesmente ignorou e foi embora. Um dos moços simplesmente gritou, dizendo, se vocês estão lutando por Joabe, vocês estão lutando por Davi. Então não adianta ficar aqui, vamos embora. Afastou o corpo do caminho, jogou um pano por cima para ninguém ficar olhando e parando. O exército tem que andar, não pode ficar parado olhando para um defunto. Vamos embora. Joabe simplesmente assassinou de forma premeditada, a sangue frio. E eu acho interessante, porque quem é o comandante do exército? Amasa é o grande comandante. Quem tinha sido encarregado da missão? Abisai tinha sido encarregado da missão. Era ele que tinha sido encarregado da missão. Mas a partir de agora o texto diz que foi Joabe que assumiu o comando. Não é nem Abisai. Não é nem Abisai. Joabe assumiu o comando de novo. É ele que tem o comando. Enquanto a massa se revolvia no seu sangue, versículo 12, eles foram se afastando e foram em direção a outra região. Vejam só, meus irmãos, como é triste a situação aqui. Por causa do pecado de Davi, Israel está à beira de uma outra guerra civil. Por causa do pecado de Davi, 10 mulheres foram condenadas a uma prisão perpétua e numa viuvez com o marido vivo. Por causa do pecado de Davi, que resolveu escalar a massa como comandante para se vingar de Joabe,
ele assinou a sentença de morte de Amassa. Ele colocou Amassa na frente de um homem que não para por nada. Joabe não para. Joabe é um trator, ele não para na frente de ninguém. Ele passa por cima de quem estiver na frente dele. Era óbvio que ele ia fazer isso. Era óbvio que ele ia fazer isso. Ele passou por cima e assassinou. Amassa é o mais um que entra para a conta do pecado de Davi. Não tem como ser diferente, meus irmãos. Até as últimas ondas do pecado ainda vai gerar caos. Até a última onda do pecado. Mas Deus é tão bom que a graça vai produzir paz ainda no meio desse processo. Porque agora a graça está sendo mais abundante do que o pecado de Davi. O que nós estamos vendo aqui são as últimas ondas. E o texto nos diz então que a partir do versículo número 14, eles chegam até a região onde Seba está. Seba está tentando juntar as 10 tribos, só que ninguém está interessado numa guerra. Eles já viram que é difícil ganhar de Davi, então ninguém quer se meter numa guerra. Ele passou pelas 10 tribos e ninguém se juntou com ele. Só quem se juntou com ele foram alguns homens, poucos homens. E ele então foi passando de região em região, e só os beritas se juntaram com ele, no versículo número 14. Quem eram os beritas? A gente fica meio confuso, porque ou eram o povo de Beerote, que era uma região perto de Efraim, ou eram o povo dele, porque o texto diz que esse homem era de Bicri. Então há quem ache que ao invés de biritas, sejam bicritas, e aí seriam os parentes dele aqui. Seja como for, ele conseguiu muito pouca gente. Saiu de canto em canto até que ele parou numa cidade chamada Abel Bet Maaca. O nome da cidade é só Lamentação, é a casa da lamentação e da tristeza. Basicamente é isso. Mas a cidade é fortificada e ele tentou encontrar uma cidade onde se esconder. Joabe agora com o exército inteiro de Davi completo, com os homens de Judá, com os valentes de Davi, com a guarda pessoal de Davi, com aqueles que estavam lá atrás, os próprios governados por ele, chegaram à cidade e imediatamente iniciaram o processo de tomada da cidade. E o processo de tomada de uma cidade com muros era complicado. Mas Joabe tem muita experiência, Joabe já fez isso outras vezes, tomar a cidade com muro. E o método era simples, um grupo tenta derrubar o muro, e um outro grupo faz uma rampa para subir o muro. Se você tem uma rampa de terra para subir o muro, é só subir com o exército e ir pulando do outro lado. Então, você não pode ficar demorando muito para não levar pedrada na cabeça. E é isso que ele começou o processo. O texto nos diz que ele começou a levantar um montão de pedras ao lado do muro, o outro grupo tentando derrubar o muro, e aí, de versículo 16, aparece a graça. Olha que bonito, o texto diz assim: então, uma mulher sábia. Uma mulher sábia. Como é o nome dessa mulher? Ninguém tem a menor ideia. Mas quem vai resolver o problema todinho de Israel é uma mulher. É uma mulher. Não é Davi que está resolvendo o problema, o grande rei de Israel. Não é o grande comandante Joabe que vai resolver o problema de Israel. Quem vai resolver o problema é uma mulher que tem sabedoria. Essa mulher, ela é sábia mesmo, ela toma uma atitude para salvar o povo, porque se Joabe entrar na cidade, ele vai matar todo mundo, é simples assim. Ele vai matar tudo que tiver pela frente. Joabe nunca teve pena de ninguém. Ela então, lá de dentro, grita: ouvi, escute, me escute. Coitada, eu quero falar com Joabe. Joabe resolve dar uma audiência para ela. Dificilmente eles deixaram ele entrar na cidade. Era ela de um lado e ela do outro. E ela tem uma conversa que eu acho fantástica. Ela é muito sábia. Ela pergunta: você Joabe? Ele fez: sou eu mesmo. Ok, eu só quero que você me escute. Ele disse: estou escutando, estou ouvindo. A proposta dela é ótima. Ela diz assim: olha, versículo de número 18. Sabe como é que nossa cidade é conhecida? Nossa cidade é a seguinte: as pessoas, quando querem saber resolver um problema, a cidade era conhecida porque se você vier para Abel, você vai encontrar pessoas capazes de resolver o seu problema. Vejam aí: peça-se conselho em Abel, e assim davam cabo às questões. Ou seja, quem vinha para a cidade buscar conselho de como resolver a vida, Abel era o lugar. Saindo daqui ele encontrava. Então, se nós temos uma cidade tão sábia, por que a gente não resolve o problema de um jeito diferente? Por que você ia fazer uma loucura hoje? Versículo de número 19. Ela usa duas expressões que eu acho belíssimas. Ela diz: eu sou
pacífica. Eu sou uma das pessoas dessa cidade que é pacífica e que é fiel. Ou seja, eu sou confiável e eu não gosto de guerras. Eu não gosto de guerras. Então, me responda agora, por que você iria hoje destruir primeiro uma cidade de Israel? Por que você hoje quer destruir uma cidade de Israel? Segundo, essa cidade é como uma mãe para Israel, veja, ela é importante, ela é uma cidade de conselheiros. Por que você iria agora destruir uma cidade que é uma mãe para Israel? Por que você iria destruir uma mãe em Israel? Terceiro, por que você hoje iria devorar a herança do Senhor? Todos nós somos de Israel, nós somos a herança do Senhor. Por que você hoje iria ser a mão que iria destruir a herança do Senhor? Ela coloca sobre Joabe um peso enorme, que é, você é alguém que está lutando contra Israel. Você não pode fazer um negócio desse. Joabe na mesma hora diz, não, meu filho, a ideia não é essa não. Eu acho bonito do jeito que ele diz, longe de mim que eu devore e destrua. Gente, esse camarada acabou de assassinar um homem a sangue frio. Não, longe de mim fazer uma loucura dessa. Ele faria sem nem pestanejar. Ele faria. Ele diz, não, o problema é o seguinte, me escute, tem um homem da região montanhosa de Efraim, chamado Seba. Esse homem se levantou contra o rei, e a gente precisa desse homem. Eu só quero esse homem, eu não quero mais ninguém, eu só quero esse homem. E a mulher é muito esperta, ela diz, vai deixar então o exército entrar para você procurar. Não dá para fazer negócio desse, ninguém é besta, ninguém abre a porta para o exército. Ela fala assim, não, fazer o seguinte, eu procuro, como não tem como eu trazer ele com a identidade dele, eu mando a cabeça dele que está resolvido. Você já sabe quem ele é, não sabe? Sei quem ele é. Então pronto, se você mostrar a cabeça dele, você não sabe quem ele é, pronto, resolvido o problema. Ela entra lá para dentro, conversa com os líderes da cidade, e eu acho bonito que de novo o texto diz, versículo 22, e a mulher, na sua sabedoria, foi ter com o povo. O tempo inteiro o texto faz questão de dizer, 3 vezes o texto diz, ela é sábia, ela é sábia. E foi na sabedoria, ela conversou com o povo e disse, gente, se a gente não abrir a cidade, eles vão entrar e vão matar todo mundo. Só é um filho de Belial. É interessante que a última mulher sábia que entrou para resolver um problema como esse foi Abigail, para salvar o marido que era filho de Belial, e ele morreu de todo jeito. Essa daqui não quer salvar o filho de Belial não, ela quer fazer o oposto. E o texto nos diz que toda a cidade então encontrou Seba, cortou a cabeça, vai entregar para Joabe pessoalmente. Ninguém é doido, ninguém vai abrir a porta, se tem como jogar a cabeça por cima do muro, joga a cabeça por cima do muro. Joabe enviou a cabeça, disse, é dele mesmo, resolveu o problema. O texto nos diz então que ele toca a trombeta, se retira da cidade, voltou para casa, e ele volta para Jerusalém a ter com o rei. Joabe ganhou a guerra? Não, Joabe não ganhou a guerra, Joabe cumpriu a missão. Não teve guerra. Essa mulher impediu uma guerra. Foi uma sabedoria que gerou salvação para uma cidade inteira. Porque essa cidade ia entrar para a conta de Davi também no seu pecado. E por causa dessa mulher que Deus colocou no meio do caminho, Deus gerou salvação para essa cidade. E versículo 23 a 26 encerra mostrando como Deus também começou a gerar ordem na cidade. Davi volta e o texto diz, agora tem uma lista do que acontece agora com a organização da cidade. Olha como é que começa a lista. Joabe era comandante de todo o exército de Israel. Ele matou um homem, ele volta para o posto que ele tinha antes. Joabe volta a ser comandante. Benaia, filho de Joiada, ele vai para a guarda real. Adorão, ou Adoniram, era daquele que estava responsável por trabalhos forçados. Os trabalhos forçados eram trabalhos que escravos, principalmente guerreiros de exércitos vencidos, eram colocados, mas em Israel, os israelitas também faziam trabalhos forçados. Salomão vai escravizar mais israelitas com esse ministério aqui do que os outros povos. Então, você tinha que depois, na época de Salomão, dar alguns meses de trabalho para o rei, de graça. Você tem que trabalhar, muito parecido com o Brasil, que você trabalha isso 4 a 5 meses para o governo, você tem que fazer isso também lá naquela época.
Isso eram trabalhos forçados. Trabalhos forçados. Josafá, e por causa desses trabalhos forçados, o Adoniram vai morrer também, coitado, mais na frente. Josafá, filho de Ahiúde, era um cronista, Zefa era o escrivão, Zadok e Abiatar continuam como sacerdotes, Irã, o jairita, era o ministro de Davi. Em outras palavras, o Senhor permitiu que de novo o reino se organizasse. Está meio bagunçado o negócio, porque não era para Joabe estar aqui, tudo bem, mas isso aqui é um sinal de graça. Deus está restaurando de novo o reino. É por isso que, se você for olhar a partir do capítulo 21, vitórias novamente, as coisas voltando para o lugar. Davi já é um idoso, Davi já vai se organizar para morrer, mas o reino voltou a ter organização e paz depois dessa revolta. Deus produziu salvação e pacificação. As ondas do pecado estão se diluindo agora. Queridos, eu quero que nós notemos pelo menos 2 lições aqui. Primeira lição: nós não podemos esquecer que o pecado produz ondas de destruição e caos. Não interessa quão privado seja o seu pecado, não interessa se o seu pecado está lá escondido, ele vai gerar repercussão em todo mundo que está ao seu redor e vai chegar muito longe. Não são ondas que ficam restritas a uma região, vai chegar em todo mundo no final. Veja, o pecado de Davi era um pecado oculto, ninguém sabia, mas foi reverberando. Por que Davi não faz nada com Joabe? Porque foi Joabe que resolveu o problema de Davi, matando o esposo de Betseba. Joabe está sempre protegido por Davi por conta disso. Ele tenta se vingar de Joabe por causa da morte de Absalão, mas nem assim ele consegue. Joabe é uma pedra de sapato de Davi, e o tempo inteiro as coisas vão piorando. Você tem uma revolução se organizando dentro da cidade, você tem um assassinato a sangue frio, você tem mulheres sofrendo por causa que Davi pecou. Então não se enganem, não existe pecado individualizado. Não tem como a gente achar que sou eu e Deus, eu resolvo o meu problema, é o meu pecado só, ninguém tem nada a ver com isso. Sua esposa vai entrar nesse processo, seus filhos vão entrar nesse processo, toda a sua família vai entrar nesse processo, todo mundo que estiver próximo a você vai entrar nesse processo, a sua igreja vai sofrer por causa desse processo. Não tem como você pegar uma capa babilônica e achar que Israel inteiro não vai perder uma guerra. Nosso pecado vai reverberando ao nosso redor, ele vai se alastrando as consequências ao nosso redor. Só existe uma maneira de resolver o pecado, rogando misericórdia a Deus por perdão, para que Ele diminua os efeitos do pecado que nós produzimos. Segundo lugar, pedindo a Deus graça, dizendo: livra-nos do mal, não me deixes cair em tentação. A melhor maneira que você tem de resolver o seu pecado é não caindo nele, e se cair nele, pedir misericórdia e graça a Deus o máximo possível, mas saiba, ele vai ter consequências. Todo pecado vai ter consequências. Não ache que era uma besteirinha, foi uma coisinha tão boba, não é tão sério assim. Todo pecado trará consequências para todo mundo que está ao nosso redor. Mas a segunda lição que a gente aprende é que Deus é gracioso, mesmo assim. Mesmo no meio dessa confusão e desse caos que o pecado de Davi produziu, Deus manda uma mulher sábia para gerar salvação. Deus traz ordem a um reino que é uma bagunça, mas Deus começa a organizar as coisas para Davi de novo, porque Deus restaura as coisas no final. Ele vai trazer de volta tudo ao seu lugar definido, mas não antes de punir o pecado. Davi diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, tua mão pesava dia e noite sobre mim, e meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ele sabe as consequências do pecado, mas ao mesmo tempo, tanto no Salmo 32 como no Salmo 51, ele diz: a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor é que vai ser maior do que o nosso pecado, porque a graça do Senhor não permite que essas ondas de mal, de pecado, se alastrem mais tempo. Chega uma hora que ele para. Aqui ele poupou uma cidade por meio de uma mulher sábia e reorganizou. O Senhor também pode fazer isso conosco. A sua graça pode barrar também as consequências. O Senhor pode restaurar a nossa vida depois de um pecado.
Ninguém tem uma vida a ponto de que eu pequei e não tem mais jeito. Tem, sempre tem jeito. Não interessa qual for o pecado, a gravidade do pecado. Você vai ter umas ondas de punição ainda por algum tempo, mas a graça vai chegar até você, mais cedo ou mais tarde. Ela pode te alcançar. Não existe algo que você tenha feito que não possa ser transformado. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, eu transformarei mais alvos do que a branca lã. Foi essa promessa do Senhor. A graça sempre vai estar no final. Ela sempre vai se apresentar a nós. Esse negócio de achar que é problema meu e ninguém tem nada a ver com isso, é só eu e Deus, é a maior balela. Todo pecado vai gerar consequências. Eu devo então orar para o Senhor dizendo: não me deixes cair em tentação, para que eu não tenha as consequências. Se eu pecar, eu tenho que lembrar, o Senhor vai punir a mim, e outras pessoas vão sofrer no processo, mas louve a Deus, porque a graça do Senhor ainda restaura no final, ela traz tudo de volta para o lugar. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por nos lembrar da gravidade do pecado, para que a gente tenha medo dele. Ajuda-nos, ó Senhor, a lembrar que não existe pecado individual e solitário, que todo pecado praticado por nós reverbera em todos que estão ao nosso redor, que ninguém se mete na bebida e se destrói a si mesmo, a sua família é destruída junto, que nenhum homem ou uma mulher entra em adultério e está destruindo a sua própria vida, destrói a vida do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, dos parentes próximos, dos pais, destrói tudo ao seu redor. Nós não podemos achar, Senhor, que os nossos pecados não têm consequências. Por isso, Senhor, oramos como o Senhor nos ensinou: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E se por acaso, Senhor, caímos em pecado e estamos, meu Deus, distante dos teus caminhos, perdoa-nos, ó Senhor, perdoa-nos, ó meu Pai, e manifesta a sua graça em nossas vidas. Mostra, meu Deus, que em meio às dores e angústias ocasionadas pelo pecado, a sua graça ainda estará lá no final, e ainda seremos alvos de uma restauração da sua parte. Dá-nos, ó Senhor, essa visão para que não venhamos a nos desesperar. No nome de Cristo que nós te rogamos. Amém.